Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashivasamārambhām Shankaracharya Madhyamām Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jaganmataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridayasagaratītam Gomatim Pranatosmyaham Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhirbhavatu me sada Vagartha Viva Samprukta Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo a gravação. Então, hoje estamos na primeira aula das 5 aulas que serão dadas sobre a história de Devi, das deusas, traduzidas como deusas, tá? A partir da história que é contada no Devi Mahatmyam, este livro aqui, Devi Mahatmyam. Já vou explicar o que é cada uma das coisas. Mas Devi Mahatmyam é um texto muito importante. Por enquanto, fiquem com isso, tá? E esse curso faz parte, essa história faz parte do curso Histórias da Cultura Védica. Quem não tiver inscrito, quiser se inscrever, eu vou enviar o link. Essa gravação acho que vai estar no YouTube depois. Vai estar aqui embaixo para quem dá uma olhada lá. Se te interessar, você pode entrar, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Antes da gente entrar na história propriamente dita, tem alguns pontos que a gente precisa lembrar ou vir a conhecer, que é o seguinte: existe essa fala de que tudo que existe está dentro das Puranas, está dentro do Mahabharata. Se não está nas Puranas ou no Mahabharata, é porque não existe. Purana e Mahabharata são textos que contam histórias da cultura védica. A proposta, a razão de ter essa fala não é para apontar o caráter enciclopédico da Purana ou do Mahabharata. Em outras palavras, não é para dizer que tem coisa pra caramba, sabe? Porque dizer que tem coisa pra caramba, parabéns para você, né? Um monte de coisa não quer dizer que é um monte de coisa de qualidade. O que uma fala dessa, né? O que essa afirmação aponta pra gente é que o problema que a gente vive, a questão que a gente vive, tá lá, sabe? Não tem nada que aconteça dentro de uma vida, não tem nenhum questionamento que a pessoa pode vir a ter, não tem nenhum problema que ela enfrente na vida dela, não tem nenhum relacionamento que ela não tenha, que já não tenha sido descrito nas Puranas e no Mahabharata. Então, veja, isso torna a coisa muito mais relevante para a gente que está ouvindo. Porque, por mais que a gente esteja só contando uma história, essa história ela fala daquilo que é universal. Porque você pensa, é uma história que de 200 zilhões de anos atrás, sabe lá quantos anos tem uma história dessa, e ela, mesmo assim, ela continua sendo válida até hoje, né? As mensagens que estão nelas continuam sendo válidas. E isso não acontece só porque ela é grande. Isso acontece porque ela está falando de algo universal, de algo atemporal, de algo incondicional. Então, tendo em vista que é esse tipo de texto que a gente está ouvindo, mantenham os ouvidos abertos, sabe? Escutem, porque de vez em quando eu compartilho alguma reflexão sobre alguma passagem que eu pensei, né, na própria preparação da aula, mas a verdade é que essas histórias elas têm um potencial muito maior do que só as coisas que eu reflito, sabe? Tem eventos, passagens que acontecem que vão refletir dentro da nossa vida de maneira que a gente nem esperava, né? Por quê? Porque está falando de uma coisa que é real. E aquilo que é real eventualmente se manifesta e eventualmente faz sentido dentro da nossa vida, tá? Então, primeiro ponto,
tenham os ouvidos atentos, tenham o coração aberto, tá? Porque, e mais um ponto, uma razão para a gente manter os ouvidos abertos, porque nessas histórias como um todo, o valor está nos detalhes, sabe? Cada detalhe é o que importa. Eu vou dar um exemplo. Eu vou contar para vocês logo aqui, depois de fazer essa introdução, eu vou contar para vocês sobre a história de Markandeya, que é aquele que fez a Purana, o texto, onde o Devi Mahatmya está dentro. Tá? Então eu vou contar a história de Markandeya. E aí quem não conhecia Markandeya vai passar a conhecer. Acontece que a primeira vez que eu ouvi falar de Markandeya foi no Mahabharata. Tem uma passagem onde os Pandavas estão exilados na floresta e Markandeya chega lá para conversar com Yudhishthira. Conversar com os Pandavas e Yudhishthira encabeçando ali os Pandavas, certo? E para mim, eu fazia a menor ideia que era Markandeya, só achei um nome legal, né? Markandeya, dá vontade de nomear alguma coisa de Markandeya. Mas e é um sábio, então legal, um sábio na floresta, legal. Só que depois que você descobre quem é Markandeya, bom, primeiro que aquela pessoa vindo ali não é uma pessoa qualquer, certo? Segundo que Yudhishthira e os Pandavas, para terem recebido a visita de Markandeya, é porque eles também não são pessoas quaisquer, certo? Então isso traz um peso para toda a situação, sabe? Isso traz por quê? Porque existe uma sub-história em cada um dos personagens. Cada uma de todos os personagens que aparecem dentro dessas histórias, eles têm uma infinidade de sub-histórias que estão ali dentro, tá? Então isso tudo começa a trazer peso para a história. Quando a gente ouve a Gita, no início da Gita tem a tristeza de Arjuna, a depressão de Arjuna. A depressão de Arjuna só faz sentido se você souber quem é Arjuna. Porque se Arjuna for confundido com outra pessoa, muda totalmente o sentido não só do primeiro capítulo da Gita, que descreve a depressão dele, como também muda a mensagem que é dada. Porque a mensagem é dada para essa pessoa. É dada para esse Arjuna, entende? Então tudo faz diferença. Todas as histórias são infinitamente profundas, tá? Então, duas coisas daí, né? Na verdade, uma coisa só. Tenham paciência. Os Vedas, as Puranas, a tradição védica, é uma história só. Não são várias histórias. É uma história só. Então, as histórias vão se interligando e vão se conectando. E esse é aquele daquele, e esse é aquele daquele. Não tem separação. E tem essa... Tipo assim, tem o Harry Potter e tem o Senhor dos Anéis. Não é. É uma coisa só. É um texto só. Entende? Então, tenham calma. Por vezes eu vou citar personagens, etc e tal, e a gente ouve falar deles. Assim como eu ouvi falar de Markandeya, lá atrás. E aí depois você escuta a história dessa pessoa. Depois você escuta uma história que alguém contou sobre essa pessoa. E por aí vai, tá? Então é um ouvido muito atento, mas a gente também precisa ter calma. Porque é sempre muito complexo, muito gigante, muito tudo. Esse é o Vibhuti, esse é o valor dessa tradição. Tá certo? Tudo bem? Então, beleza. Então vamos para Markandeya. Havia há 1.312 zilhões de anos atrás, para ser mais exato, na Índia, na floresta da Índia, né, em uma floresta da Índia, dois sábios, um casal de sábios, que era Mrikandu e Marudvati. Eles, para variar, qual era o problema que eles tinham? Sempre o mesmo problema. Por isso que a Purana funciona. Eles não conseguiam ter filho. Toda a história é essa, né? Toda a história da humanidade é essa. Eles não conseguiam ter filho. E o que eles fizeram? A mesma solução que todo mundo deu. Fizeram a sese. Para Shiva, pode ser para outros, né? Mas no caso eles fizeram a sese para Shiva para eles conseguirem ter filhos. Ter filho, né? E, enfim, bom, eles eram grandes ascetas que moravam lá, eles não eram qualquer pessoa. E eles fizeram a sese e Shiva apareceu diante deles, satisfeito com a sese que eles tinham praticado,
e falou. Só que ele não, a resposta que Shiva deu não foi, então seu filho está aqui, olha que bonitinho, já fez o exame do pezinho. Não, ele não fez isso. Ele fez assim: antes de eu conceder o pedido de vocês, eu preciso que vocês especifiquem, que vocês escolham entre uma coisa e outra. Vocês têm a opção de que nasça de vocês um filho que é genial. É um filho com a mente brilhante, que conhece todo o Veda. E não é só, ele não é um intelectual chato, ele é uma pessoa gentil, uma pessoa que todo mundo gosta, um menino lindo, que vai viver só até os 16 anos de idade. Essa é a primeira opção. A segunda, burro feito uma porta, né? Não consegue juntar Lé com Cré, só faz besteira, sabe? Pega a carruagem do pai e capota na floresta, sabe? Só faz besteira. E que vai viver durante anos e anos e anos. Qual vocês escolhem? O que vocês acham que eles escolheram, né? Eles escolheram o filho que morreria cedo. Parece com a história de Shankara, para quem conhece a história de Shankara, né? Eles então escolheram que o filho que morresse aos 16 anos, não passasse dos 16 anos, tivesse esse limite. E assim foi feito, nasceu o filho. E o filho era lindo de morrer, e o filho era inteligente, era gentil, não havia quem naquela floresta, ele andava que nem como é que chama? Que nem a Bela Adormecida, sabe? Os pássaros pousavam nele, esse era um ser encantador. Sensível, forte, sabe? Não dava para apontar defeitos em Markandeya, que veio a ser o filho de Mrikandu. E o pai e a mãe olhavam para aquela criança e um sorriso se abria só de olhar aquela criança. De ver aquela. Pô, que coisa mais. Que bênção que é essa criança, que bênção que é esse filho, sabe? Por si só, ele existindo já é razão de muita alegria pra gente. No meio dessa plenitude, desse amor transbordante que eles sentiam, uma nuvem passava em frente ao rosto deles e aquela plenitude se apagava levemente. Era a lembrança de que ele morreria aos 16 anos. E por muitos e muitos anos, não, ele só viveu 16, só iria viver 16, mas enfim, durante os anos ali da infância de Markandeya, essa cena se repetia. Bater aquela escuridão, aquela sombra passar pelo rosto dos pais. E Markandeya era, afinal de contas, um menino muito inteligente. Então ele percebia que existia alguma coisa de errado. E ele perguntava se tem alguma coisa, foi alguma coisa que eu fiz, coisa e tal. Não foi nada, tal coisa, blá, 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 desconversava. Até que, em determinado dia, o barco, não conseguiram tampar o buraco desse barco. O pai estava chorando num canto. Markandeya abordou ele. Pai, tem alguma coisa de errado? Fala para mim, não é possível. E o pai falou, tá bom. Aí contou toda a história que Shiva apareceu e que ele nasceu como uma benção de uma sese que eles tinham praticado para Shiva e que ele morreria aos 16 anos. Nesse momento, então, Markandeya toma uma decisão. Nem alegre, nem triste, ele resolve. Então tá. Então eu vou viver o resto da minha vida com aquilo que importa e entrou em meditação. Em ascese para Shiva também. E ficou em meditação por anos e anos, até que finalmente chegou o momento em que ele completaria os 16 anos e que morreria. E nesse momento ele estava lá, sentado, em frente a um Shiva Lingam, sabe? Uma pedra assim, de Shiva, fazendo a sua meditação para Shiva. Daí então, Yama, o Senhor da Morte, ele enviou os seus mensageiros para que buscassem Markandeya, porque estava lá na lista de pendências dele que Markandeya precisava morrer hoje. Então tá bom. Foi prometido assim, apareceu lá no to-do list dele. Ele falou, então vamos lá, Markandeya. Como é que se fala isso? Esqueci, tem um nome técnico para isso.
E aí eles foram lá até Markandeya, esses mensageiros. Os mensageiros chegaram, só que Markandeya, em virtude da ascese que ele estava fazendo, em sânscrito a ascese é tapas. Tapas significa tanto ascese, mas tapas também significa calor. Então é dito que quanto mais ascese se pratica, mais intenso fica a energia da pessoa e mais calor ela emana. Não à toa, Shiva, que é o rei da ascese, né? É o yogi máximo. Você, toda vez que você vai fazer oferecimento para ele, você oferece o que? Água gelada. Para que água gelada? Para esfriar o corpo de tamanha ascese que ele está fazendo. Tão forte é a ascese de Shiva que ele vive nos Himalaias, sem camisa, né? No gelo, sem camisa. Esse é Shiva. Então tava aquela situação, ele chegando perto, parecia uma air fryer aberta, não conseguia chegar perto do menino, falou assim, não dá, não dá. E aí os mensageiros foram lá para o Sr. Yama relatar. Aí o Sr. Yama só tirou o óculos assim e falou, possível, cara, não é possível, tudo eu. Ninguém resolve nada sozinho nesse lugar. E muito irritado com ter que fazer, com ter que matar um menino de 16 anos, que inclusive era bonzinho. Se ele fosse um rebelde sem causa, sabe? Aquela pessoa chata. Não, ele com certeza morreria de bom grado. Não. Ah, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer, né? Bola pra frente. E ele foi lá e apareceu aonde estava Markandeya meditando. Nesse momento, então, Markandeya vê o Sr. Yama aparecendo na frente dele. E quando ele vê o Sr. Yama, sabendo, o Sr. Yama chega montado num búfalo, né? Aquela cena sinistra, né? Montado num búfalo e para levar ele, né? Aqui o Senhor da Morte pra gente tem uma foice, né? Mas é o equivalente. Então ele chega e Markandeya, quando vê o Sr. Yama, ele intensifica a fé, né? O Shraddha dele ali na sese que ele está fazendo e se abraça com o Shiva de pedra que está na frente dele e intensifica ali a força. O Sr. Yama falou, tá bom, né? Aí a arma do Senhor da Morte é um laço, tipo de cowboy, sabe? E ele lança o laço em Markandeya. No entanto, por Markandeya estar unido ao Shivalinga, o que acontece é que o Shivalinga também é envolvido por o laço do Sr. Yama. E Niki, o Sr. Yama puxa a corda, explode daquela pedra, daquele Shivalinga. Shiva sai enraivecido e imediatamente degola o Sr. Yama, mata a morte. Olha que situação. Que situação. Bom, tudo aconteceu muito rápido. Os devas viram aquilo e falaram assim, meu Deus do céu, não pode matar a morte. Se matar a morte, ferrou. Não é? Tipo assim, o mundo depende da morte. Se tirar a morte da equação, acabou o mundo. E aí eles, pelo amor de Deus, Shiva, reverte esse processo aí, faz uma, né, cauterização, faz alguma coisa aí, faz ele viver de volta, porque a gente não pode ficar sem o Senhor da Morte. Shiva acalmou, tipo Saraiva, sabe? Acalmou e falou, tudo bem, eu entendo. Mas Markandeya será imortal. O Yama, né, o Senhor da Morte que está aqui, ele não mais poderá tocar em Markandeya. Então Markandeya se tornará um Tirandivin, é o termo técnico. Assim como Hanuman. Só uma observação. Assim como Hanuman, ele se tornará um imortal. Ou seja, aquele que viverá durante toda a kalpa, durante toda a existência, o ciclo do universo. O que mais aconteceu mesmo? Tinha mais alguma coisa que aconteceu. Isso. E não só ele não, o corpo dele o corpo dele não morrerá, como ele também não perecerá. Porque imagina uma pessoa de 200 milhões de anos, o nível de caquético que ela estaria. Não. Ele não morrerá e não envelhecerá. Então ele terá para sempre 16 anos. Certo? Então Markandeya é um sábio de 16 anos. Olha a situação, um menino. Então esse Markandeya foi lá falar com os Pandavas. Então essa é a história de Markandeya. Só um comentário.
existe um símbolo muito óbvio aqui, né? Desse momento em que Markandeya se abraça com o Shivalingam, que é, para usar uma palavra bem católica, é a comunhão, é a união, é o Aikyam, né? É Aikyam, a união. E dentro da tradição védica, quando a gente fala de união, a maior das uniões se dá, se dá pelo conhecimento. Não existe união maior entre uma onda e a água, entende? E assim, Markandeya, no auge do seu Shraddha, ele e Shiva já não tinha diferença. E a pessoa que alcança essa união, que é uma união simbólica, tá? Mas uma união, ela se torna imortal. Essa é a visão da coisa. Tá certo? Então, Markandeya é esse que dá nome a Markandeya Purana, que é o texto onde está o Devi Mahatmya, que é o texto que eu vou falar sobre vocês. Então, contei que é Markandeya. Agora, o que é a Markandeya Purana? Como é que acontece? Porque na Markandeya Purana, o Devi Mahatmya está no capítulo tipo 78, dependendo da contagem, né? Mas por volta ali do capítulo 78. Ou seja, tem muita coisa que aconteceu, e no meio da Markandeya Purana tem o Devi Mahatmya. E não é que, tipo assim, aqui é o Devi Mahatmya. Não, depois esse texto passou a se chamar de Devi Mahatmya. Tipo a Gita. A Gita tá no Mahabharata, certo? E ela é contada ali, mas ela faz parte do Mahabharata, né? Ela não é uma coisa separada. Mesma coisa que acontece no Devi Mahatmya. E a propósito, a Gita tem 700 versos, o Devi Mahatmya tem 580 e tanto, mas a contagem que se faz tradicional também chega em 700, que é Durga Saptashati, né? De 700 versos. É um outro nome referente a esse mesmo texto, só de curiosidade. Mas só para a gente ter uma visão geral de como que surge o Devi Mahatmya dentro dessa Markandeya Purana, vou contar só a história do que é, né, o contexto da Purana em si. Então, a Purana começa com o sábio Jaimini. Jaimini era um sábio discípulo de Vyasa, certo? E esse Jaimini, ele estava com dúvidas a respeito do Mahabharata, ou seja, do que tinha acontecido, se fazia sentido, qual era o entendimento sobre cada uma das passagens, coisa e tal, coisa e tal. E ele foi, então, decidiu ir consultar Markandeya, afinal de contas, Markandeya tinha presenciado todo o Mahabharata e era um sábio, e ele poderia, então, melhor do que ninguém, falar o que aconteceu no Mahabharata. Só que seria muito simples se ele só respondesse, né? O que aconteceu foi... Markandeya estava sem tempo, irmão. Tava sem tempo para resolvendo um monte de coisa. Era ritual, era não sei o que, era gente perguntando, caixa de e-mail estourada, aquela coisa. E então ele fala assim: Jaimini, faz o seguinte, busca 4 pássaros. Não podia ser mais absurdo, né? Busca 4 pássaros falantes, tipo papagaio, sábios, que estão na montanha Vindhya, uma cordilheira que tem ali na redondeza. Jaimini obedeceu, Tathastu, que assim seja, e foi buscar esses pássaros. E ele foi lá, então abordou os pássaros, e os pássaros responderam: o que você quer? Imagina só, né? Falou com um periquito, o que quer? E os periquitos lá falaram para ele assim: qual é a sua pergunta? E eis que Jaimini diz: eu quero saber sobre... Aí ele faz diversas perguntas, mas ele fala assim: eu quero saber sobre o Mahabharata. E aí, os pássaros... Olha que volta que a coisa dá. Os pássaros contam o que eles ouviram que... Eu tenho que fazer até conta na minha cabeça. Os pássaros contam o que eles ouviram, o que Markandeya falou para Kraushtuki, que é um discípulo dele, certo? Poderia simplesmente Markandeya falar? Podia, mas se fosse para ser simples, não seria curso de cultura védica, seria qualquer, sei lá, cultura japonesa. O japonês talvez fale assim mais direto ao ponto, né? Não sei. Enfim, e aí então a Markandeya Purana se desenrola na história desses pássaros, contando o que Markandeya ensinava para o seu discípulo, certo?
e isso servia de resposta para a pergunta que Jaimini, as perguntas que Jaimini fazia, tá certo? Então podemos considerar, por agora, que antes da gente poder considerar, isso tudo não é só para complicar a nossa vida. Isso é uma questão de paramparar. É uma questão da gente entender que a proposta da linhagem, de tipo, os pássaros, eles repetem o que o mestre falou, que repetem o que foi dito para não sei o quê, sabe? Não é uma coisa que Markandeya inventou, certo? Não, é sempre uma coisa conectada com algo que vem antes. Toda a tradição funciona assim. Tá? Por mais que a gente possa ter insights, etc., mas a base do conhecimento, ela desce, parar a parar. Ela vem de cima para baixo, né? A gente só repete, assim como os pássaros repetiam, tá? Então, a Markandeya Purana é Markandeya contando para Kraushtuki. Perguntas, respondendo para Kraushtuki, perguntas que ele fazia. E as perguntas eram de todos os tipos, mas tudo rodando, tipo assim, como que o universo surgiu, como que é não sei o quê, o que aconteceu em tal era, como que funcionam as gunas, como que funciona o tempo, e essas perguntas fáceis de responder, né? Então, ele fazendo essas perguntas e Markandeya respondendo. Em determinado momento, e eu preciso fazer um corte aqui, né? Em determinado momento, Markandeya começa a explicar sobre o oitavo Manu. Vocês sabem o que é o Manu? Manu é uma espécie de Adão, sabe? Ele é um progenitor da humanidade. Então, de tempos em tempos, dá um fuzuê total, tudo se destrói e se reseta, e é enviado um Manu para repovoar a Terra. E ele não só repovoa a Terra, como se fosse o primeiro homem, né? Como ele também restabelece o Dharma. Então ele ensina os Vedas nesse momento também. Então ele tem essa função dupla. E os Manus, eles, como que chama? Eles têm uma vigência. A vigência deles, de quantos tempos eles ficam na existência, é chamada de Manvantara. Eu mandei um PDF para vocês com a cronologia védica. Aquilo ali é só de curiosidade para vocês poderem ter noção do absurdo que são as escalas de número, né? Porque o tempo é cíclico, então a gente vê os ciclos, o tamanho dos ciclos. E essa Manvantara, que é o tempo que um Manu fica sob a regência, né? Fica na posição de Manu dentro da Terra, é o que a gente chama de Manvantara. E ela tem 306.720.000 anos humanos. Tá? Esse é o tempo que um Manu fica no cargo, tá certo? E de tempos em tempos vai indo para lá e vai vindo para cá, tá certo? Só de curiosidade, atualmente o Manu que está no poder é Vaivasvata, no poder como se fosse um presidente, né? É Vaivasvata, né? Vaivasvata é o Manu. Inclusive quando a gente faz a Sankalpa, tipo uma Roma, etc., a gente fala, como é que é? Kali Yuge Pratame Pade Jambu Duipe, como é que é? Shvetavaraha Kalpe Samvatsamanvantare, né? Samvatsamanvantare, ou seja, estamos fazendo essa puja na Manvantara de Vaivasvata, que é quem está aí na posição de Manu na época que a gente vive. Tá certo? O resto do PDF ali é só para a gente se divertir. Bom, então assim sendo, tem vários Manus, tem vários Manvantaras, e vamos... Daí começa a explicação de Markandeya para o seu discípulo a respeito desse oitavo Manu. Cadê as deles? Calma. Calma. A conexão é complexa, mas vamos chegar nas deles, tá? Então vamos lá, primeiro verso. Ele diz assim: Svarotishentare purvam Chaitravamsha samudbhavaha Surato namaraja bhut Samaste Kshiti Mandale. O verso diz o seguinte: Purvam, antigamente, Antare Svarotishe, na época, Antare, né? Na época de Svarotishe, na época de Svarotisha. Svarotisha é um Manu,
É o nome de um Manu, que é anterior, é o segundo Manu da nossa época. A gente está no sétimo, esse é o segundo. Então, na época de Swarotisha, Abhut havia Raja, um rei de nome Suratha, Surathanama. E ele era rei de Samasta Kshitimandale. Ele é rei da terra inteira, do globo terrestre inteiro. Ele era um rei, né, um grande rei. Assim como Yudhishthira, em algum momento foi, né, fez o Rajasuya, fez aqueles rituais, etc., se tornou o imperador supremo de todo o universo. Então tinha esse rei que era o Suratha. Rei esse que era nascido em uma linhagem que se chamava Chaitra, que por hora não nos importa. Vamos seguindo. E aí, antes da gente entrar no próximo verso, esse rei, ele era rei, ele era muito poderoso, e ele não era só poderoso, mas ele era um rei muito amado pelo seu povo. Ele é um rei muito dhármico, muito correto, as pessoas gostavam muito dele, ele era muito forte, né? Só que teve uma batalha que uma vez ele foi, em que ele foi encurralado, fizeram lá uma tramóia, etc., e ele perdeu essa batalha, ele não morreu, ele foi derrotado. E nesse momento que ele foi derrotado, então, naturalmente, ele retornou para sua cidade natal. E o que aconteceu? Retornando para a cidade natal, os ministros que tomavam conta do reinado ali, enquanto ele estava fora, deram o golpe se aproveitando da fraqueza de um rei que tinha acabado de ser derrotado. Deram um golpe e como é que chama? Deixaram de lado. Fizeram um impeachment do Suratha. Fizeram um impeachment do Suratha. Suratha foi deposto do cargo de rei. Ele não foi morto, ele ficou ali, tipo como então agora você vai ser um conselheiro. Aí bota o cara ali como conselheiro só para dizer que ainda tá ali, etc. E deixou o cara ali de lado. Suratha, não podendo fazer nada, fica completamente abalado com aquela situação. A palavra é traição. É aquela traição que ele sofreu no momento de fraqueza, né? E assim, não era só... Porque a gente tem que entender o drama de Suratha. Todo mundo. As pessoas... Ele tinha relação com as pessoas. Tinha o porteiro lá do castelo. Tinha o charreteiro que trabalhava com ele. Todas as pessoas próximas. Todas as pessoas que ele sempre respeitou. E de uma hora para outra, Suratha está vendo essas mesmas pessoas prestando homenagem para os seus traidores, por conta da posição que eles ocupavam. Suratha estava acabado. A cabeça dele estava completamente destruída por conta dessa situação, completamente deprimido com o que tinha acontecido. E o verso diz: Tato mrigaya vyajena. Vou cantar mais devagar. Tato mrigaya vyajena ritswamyasa bhupatihi ekaki hayamaruhya jagama gahanam vanam. Tataha, então, mrigaya vyajena, sob o pretexto de mrigaya, de ir caçar, que é o que os reis fazem, sabe? Tipo, beach tênis, sabe? Vou lá jogar beach tênis. Sahabhupatihi, esse senhor da terra, Rita Swamyaha, cujo Swamya são as posses, mas aqui no caso o reinado, esse cujas posses, cujo reinado fora Rita, fora surrupiado, fora roubado, na cara dura, né? Hayam Aruhya, tendo montado no seu cavalo, Ekaki, sozinho, só o pó da rabiola, sabe? Tipo aquela cena que começa a chover, o cara sozinho ali, andando naquele cavalo, tropeça, a criança ri dele, aquela situação deplorável. E ele, Jagama, ele foi então a Gahanam Vanam, até uma floresta distante, uma floresta, né, se embrenhou na floresta. Né? Gahanam quer dizer oculta, densa, mas ou seja, ele se embrenhou em uma floresta, se retirando daquela situação. Tudo que Arjuna queria fazer a propósito, né? Arjuna, quando estava naquela situação, tudo que ele queria era pegar o cavalo dele e pegar o Corsa dele, né? Ir pro meio ir pro meio do mato, falar assim, não quero mais saber disso. Mas nesse caso, o rei não estava fugindo de nada. Ele tinha sido derrotado, ele perdeu realmente o poder que ele tinha,
e não tinha outra coisa a fazer, ele então se retirou. Depois, Najane sapradhano me shurahasti sada madaha mamaivairivasham yataha kanbhoganupalapsyate. Esse verso é sensacional. Então, o rei, isso é o pensamento do rei. O rei andando no seu cavalo, você tem que imaginar assim, sabe? Tipo Clint Eastwood. Andando no seu cavalo, assim, aquela cena, chovendo, tal. E ele tá lá, mas a cabeça dele tá em outro lugar, sabe? E aí ele diz assim, Najane, eu não sei. Eu realmente não sei se preparem, hein? Sapradhanaha me shurahasti. Se o meu elefante de guerra, Shurahasti, que é Pradhanaha, que é o melhor de todos, o meu preferido elefante de guerra, que está sempre no cio, Sadamadaha, ou seja, ele é viril, ele está, né, sempre na ativa. É isso que está dizendo, tá? A parte do cio é do texto, viril é da minha parte, tá? Mas ele está sempre no cio, sempre pronto para mais uma. Mamavairi Vasham Yataha, tendo ele ido para Vasham, estando sob o controle dos meus Vairi, Vairi é os inimigos, né? Dos meus traidores, Kanbhoga no Palapsyate, como que ele vai estar dando, literalmente assim, será que ele está, que ele obterá prazeres? Que prazeres ele obterá? Ou seja, será que ele está dando vazão ao cio dele? Aí, bom, aí já mostra uma coisa muito interessante, né? Porque aconteceu um desastre, uma catástrofe mundial na vida da pessoa, porque de vez em quando catástrofes mundiais acontecem na vida de uma pessoa, né? Na nossa mesmo. E o mais louco disso tudo é que numa situação como essa, quando você aborda uma pessoa, a pessoa está tão transtornada que você pensa assim, mas o que está te transtornando? E o que a pessoa começa a falar são as coisas mais absurdas. Tipo, meu elefante está no cio. E disse que peraí. Tudo bem, isso pode ser um problema que alguém tem que resolver, mas assim, não é esse não é o ponto, né? Esse não é o ponto. Mas a cabeça de uma pessoa que passou por um trauma, por uma situação como essa, não é uma cabeça que está fazendo conta, tudo certinho, tudo, né? Tudo no seu lugar. É o contrário disso. Tá tudo bagunçado. Chega ao ponto do rei choramingar na chuva pelo cio do elefante preferido dele. Ah, não sei, que a gente vê isso. A pessoa termina o relacionamento e fala assim, mas será que o gato está recebendo whiskas sachê suficiente? Fala assim, cara, peraí. A pessoa te traiu com a secretária. Você está pensando no whiskas sachê do gato? Tipo, prioridade, né? Prioridade. A pessoa não precisa ser relacionamento, pode ser trabalho, sabe? A pessoa, pô, o cara fizeram um golpe, arrancaram o sócio da empresa, não sei o que lá, e o cara fica pensando como chama, um grampeador favorito dele. Pô, aquele grampeador, eu recebi do meu professor da faculdade. Poxa, tá escrito lá a data da formatura. Pelo amor de Deus, né? Vai andar para criar calo, como diria minha avó. Então, assim estava o rei. E Mamonas Assassinas já tinha falado, né? Imagine só como é o sexo dos elefantes. É para onde a mente vai. Não, não é à toa. Vamos seguindo. Aí, antes da gente entrar no próximo verso, um dia esse rei, ele estava andando, né? E ele chegou num ashram de um sábio que chamava Sumedha, ou Medas, né? É chamado desses dois modos no texto. E ele resolveu ficar por lá. Era um lugar assim muito muito bonito, um lugar muito agradável. Ele foi bem recebido. Por ele ser um rei, assim, por mais que ele tivesse sido jogado de lado, ele ainda carregava esse status de rei. Ele foi super bem recebido também por isso, pelo próprio Sumedha, pelo sábio que estava ali e tal, todo aquele protocolo. E ele ficou lá. E era assim, era um ashram, era simples, né? Era um lugar super simples, mas era um lugar muito agradável, tinha os animais, tinha as pessoas eram sinceras, elas falavam
quando tinham vontade, elas riam quando a piada fazia graça, não é porque era rei que ele ria, que todo mundo ria, sabe? Era um lugar que, assim, um lugar que, de modo geral, a gente considera assim, é um bom lugar para estar. Mas acontece o que o Suratha, o nosso rei, ele foi embora do reinado, mas o reinado não foi embora dele. Aconteceu o inverso aqui. A gente está sempre tentando controlar o mundo que está um caos para que a paz que está dentro de mim consiga aflorar. Aqui está muito claro que é exatamente o oposto. Tudo do lado está muito bem, só que a guerra está acontecendo dentro de mim. Então, meio que os confortos e a beleza do lugar e das pessoas e etc e tal, não, obviamente não serviam para compensar a dor que existia dentro dele, né? Ele nem estava naquele lugar, para bem da verdade, ele nem estava ali. Ele estava em outro lugar, né? A cabeça dele estava em outro lugar. E com certeza todo mundo que ouve isso sabe exatamente que situação é essa. Onde você está num lugar que fala assim, pô, não é que eu tô sendo servido por 6 mordomos, mas a minha vida tá boa. Tá tudo rolando, né? As coisas estão funcionando. De vez em quando tem que descer com lixo, de vez em quando tem que trocar como que chama? A vela do filtro. Mas tá tudo bem. Mas eu não tô bem. Eu não tô bem. Minha cabeça não tá aqui. Se ela estivesse aqui, ela estaria bem. Ela tá em outro lugar. E assim estava Suratá. Suratá passava os dias assim, de profundo sofrimento, de profunda depressão, vivendo essa situação. Até que certo dia, ele continuou sofrendo, tá? Ele não vai melhorar, já dou spoiler. Ele estava parado lá, jogando pedrinha no rio, sabe? Jogando pedrinha no rio, assim. E eis que ao longe vem aparecendo, vem vindo uma pessoa. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi... Suratá olhou para esse homem e falou assim, cara, esse cara tá mal. Esse cara tá mal. Alguma coisa aconteceu com ele, sabe? Você eu até fiquei com vergonha de dizer que eu tô mal. Esse cara aí não tá bem, não. Eu acho que tem alguma coisa e ele não. E ele não. Bom, vendo aquela situação, ele fala assim: cara, o que aconteceu com você? Assim. Em geral, uma pessoa que está numa situação como a do rei só quer falar de si mesmo. Nessa, ele fica até com vergonha de falar de si mesmo. Ele pergunta assim: o que aconteceu com você? Vaishyavacha samadhirnama vaishyoham utpanno dhaninam kule putradareirnirastascha dhanalobha dasadhubihi. Vaishyavacha, o Vaishya falou. Já explico. Ele diz assim, a pessoa respondeu, Samadhi Nama. Meu nome é Samadhi. O nome dele era Samadhi. Tipo Samadhi do yoga, né? O nome dele era Samadhi. Vaishya Aham. E eu sou um Vaishya. Vaishya é um comerciante. Certo? A classe de... Na Índia tem as castas, né? O rei é um kshatriya. É um guerreiro, um governante. Tem os Vaishyas, os comerciantes. Tem os Shudras, os operários, aqueles que põem a mão na massa. E tem os Brahmanas, que são os intelectuais. Tá? Então, ele era um Vaishya. Ele falou assim, eu sou um Vaishya. Vaishya é esse que Utpannaha, que nasceu em Dhaninam Kule. Em uma família, Kule, Dhaninam. Dhana é riqueza, né? Uma família abastada, de muito dinheiro. Então, eu nasci em uma família de pessoas ricas, né? Venho de um local de muita prosperidade. Mas, Nirastahacha, eu fui nirasta, eu fui expelido, eu fui expulso. Putra dareihi assado bihi. Putra dareihi está no início da frase, assado bihi está no final da frase, mas é um adjetivo do outro. Eu fui expulso por putra dareihi, por filhos e esposas assado bihi, desonestos. Dhana lobhat, devido à sua ganância. Então, ele explicou, os meus filhos e a minha esposa deram um golpe em mim. Roubaram todo o meu dinheiro,
Como é que o pessoal faz? Deram como é que dá uma procuração, falou que eu tô senil, tiraram tudo de mim e ficaram tudo com eles lá. E eu, sem nada, sem ninguém, vim aqui para o meio da floresta. Ele diz: Sohanavedmi putranam kushala kushalatmikam pravrittim swajananancha dharananchatra samstitihi. E veja bem, foi isso que aconteceu, e atra samstitihi, estando aqui, eu, onde estou aqui, na floresta, isso. O rei falou do elefante. Agora escuta o que ele falou. E eu sofro. Sabe por que eu sofro? Porque atra samstitihi, estando aqui, aham navedmi, eu não sei dizer. Eu não sei como que tá pravritim, a situação. Se tá kushalá a kushalá. Se tá bem ou se tá mal. Se tá boa ou se tá ruim. Situação de quem? O rei falou assim, não me fale disso. Situação de quem? Da sua empresa? Do seu lado? Não, não, não. Putranam dharanancha, swadjanancha. Dos meus filhos e da minha esposa. O rei, ele até esquece do problema dele. Essa hora ele realmente esqueceu. Ele fala, não é possível. O que esse cara tá falando? Porque quando ele contou a história para mim, eu sofri junto com ele. Imagina só. Cara, você levar um golpe da sua própria família. Tipo Macbeth, né? Aquela coisa assim. O cara apunhalou pelas costas a pessoa que você criou no berço. Sabe? A pessoa que você falou assim, não, vou pagar uma escola mais cara para ele ter um futuro melhor. Essa pessoa, com a sua esposa, você pulou na frente do bandido, podendo morrer. Essas pessoas, elas todas enganaram ele. É horrível. Agora, ele não me relatou que esse é o problema. Ele me relatou que ele está sofrendo porque ele está aqui e não sabe se eles estão bem. Isso o rei não falou. Isso o rei só teve um tique nervoso, assim. Sabe? Quando falou, quando ele relatou esse problema, ele deu um curto-circuito, assim, não conseguiu meio que reagir com a situação que foi contada, né? Cada tipo assim, aí o meu marido ou a minha esposa, pode pegar o gênero que você quiser na frase. O meu marido ou minha esposa me traiu, tá com outra mulher, e sabe que eu tô preocupado? Ou tá com outro homem? Se esse homem ou essa mulher sabe preparar o jantar dele ou dela, como eu preparo. Deixa de ser otário, né? Deixa de ser otário. Você tá preocupado se a pessoa sabe botar 45 segundos no micro-ondas. Que é isso que você faz? É essa a sua preocupação? Abha! Como diria o Swami Dayananda, abha! Era só o que faltava. Aí o Raja fala: Rajovacha Yernirasto Bhavam Lubdhaihi Putradharadi Birdhanaihi Teshu Kim Bhavatasneham Anubadnati Manasam. Raja Uvacha, o rei então respondeu: Kim Kadike Bhavatahamanasam, na sua mente, Sneham Anubadnati Teshu. Por que você fica Anubadnati? Por que você fica se apegando? Né? Por que você fica se prendendo ao Sneham, a esse amor, a esse afeto? Sneha é pessoal do Ayurveda, né? Tipo mel, uma coisa que gruda, tipo óleo, sabe? Tipo assim, Sneha Sneha pode ser um amor positivo, mas aqui é tipo assim, aquela coisa que fala assim, por que você está se apegando? Essa coisa pavorosa. Então, olha só, você está se apegando, tendo afeto, você não consegue, por que você não larga, ele está fazendo uma pergunta, né? Por que você não larga esse afeto em relação a eles, texto, e erre, pelos quais nirastahabhavan, pelos quais você foi expulso. E expulso daneihi, por dinheiro. Lubdei putradara asad bihi, por essas pessoas que são asad bihi, que são, não vale o alfalfa que come, né, que são seus filhos e as suas esposas, lubdei, pessoas que imersas em cobiça, em loba, né? Então, como que pode uma coisa dessa?
Porque, veja bem, ele já tá revoltado agora nessa hora. O rei tá revoltado. Fala assim. E eu, pelo menos, tô sofrendo por alguma coisa que eu perdi, de fato. E eu tô pensando nas coisas que eu perdi. Você tá preocupado com as pessoas que fizeram você perder. Como é que pode uma coisa dessa? Assim, é o sujo falando mal lavado, né? Tudo bem que alguém tá mais mal lavado do que o outro, mas ainda assim tá rolando um sujo mal lavado. Mas, assim, numa situação como essa, quando a gente fala mal de alguém, dá um alívio pro nosso ego. Porque, né? Por isso que tem essa coisa, quando você encontra alguém assim, dá vontade de falar mal de uma pessoa. Por quê? Porque falando mal de uma pessoa, eu saio de cena, né? O louco que tá pensando no sexo dos elefantes fica até uma pessoa sensata. Eu até consigo me aceitar. Então, esse movimento, ó, o rei não é o rei é a gente. O comerciante é a gente. Não esqueça que a história é sobre você, tá bom? Então, seguindo, a resposta do Vaishya. Agora é o fino do fino. Ele diz assim, ó, Vaishya uvacha eva metadyatha praha bhavanasmadgatam vachaha kim karomi na badnati mama nishturatam manaha. O Vaishya falou, o comerciante falou, eva metadyatha. É exatamente assim. O que? Vajahas Madgatam Bhavan Praha. A palavra, o discurso, o sermão, né, esse Vacham, Vajaha, que Bhavan Praha, que você falou, as Madgatam, dirigido a mim. Então, o que você falou, sem tirar nem pôr, está certíssimo. Está certíssimo. Não faz menor sentido o que eu estou falando. Esse, mas aí ele segue assim, Kim Karumi. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mamamanaha nabadnat nishturatam. Mamamanaha, minha mente, nabadnat, ela não consegue entrar nessa energia de nishturatam, de crueldade. Aí tava indo bem, né? Porque ele começou a falar assim, é verdade, você está falando e é verdade que o rei falou. Mas o que eu posso fazer? Também é verdade. A gente, por vezes, se vê de mãos atadas. Eu não consigo ser diferente. Eu não consigo ser diferente. Ah, a pessoa tem diabetes, está prestes a morrer, ela não consegue parar de comer doce. Não é um defeito da pessoa. Assim, um defeito moral da pessoa. A pessoa, de fato, não consegue. Se ela conseguisse, ela parava. Porque nem prazer com doce a pessoa tá conseguindo. Ela só não consegue. Isso é um fato. Né? Isso, de fato, acontece. Mas a coisa não veio sozinha. Ele insere a frase seguinte, que diz, Mama Manaha, Nabadinata, ela não consegue entrar nessa energia de mistura tal. Ela não consegue entrar nessa energia de crueldade. E aqui, pausa no texto, porque isso daqui é muito importante para a vida, não é importante para a história, é importante para a vida como um todo. Tem um certo tipo uma espécie de falácia que a gente conta, em geral, para nós mesmos. Né? A gente fala para os outros, mas no final das contas ela serve para nós mesmos. Que é o seguinte, preste atenção. Quando você está falando alguma coisa e, bom, tipo Rosenberg, né? Marshall Rosenberg, a primeira coisa que você faz é o quê? Listar fatos, certo? Você vai listar os fatos, o que aconteceu, o que está acontecendo. Só que no meio dessa descrição, você embute uma avaliação, certo? Porque, e em geral, essa avaliação que está embutida ali passada por descrição, como se simplesmente eu estivesse descrevendo. Como se simplesmente eu me revoltar contra os meus parentes, numa situação como essa, fosse uma crueldade, certo? Ele definiu o ato que ele deveria tomar como crueldade. Mas isso passou assim, ó, passa reto, sabe? Ninguém prestou atenção. Só que falando isso, vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Só que falando isso, o jogo vira. O jogo vira pro lado do capiroto, né? Mas o jogo vira. Como? Porque, bom, ninguém quer ter a mente envolvida em crueldades, né? Ninguém quer. Então, naturalmente, é superior, moralmente falando, eu não me envolver em crueldades.
Portanto, assim como Arjuna fez, portanto, a inação eu estar aqui chorando as pitangas na floresta é a ação correta a ser feita. Tudo isso está embutido, entende? Tudo isso está embutido. E isso acontece inconscientemente para a gente justificar coisas que... decisões que a gente toma e tudo mais. Isso também é uma coisa muito boa para a gente prestar atenção na comunicação geral. Por exemplo, a publicidade vai fazer muito isso. Ela pega um produto e descreve aquele produto como se aquilo fosse uma coisa essencial. Ele não vai fazer isso claramente, né? Mas ele vai falar assim, tipo assim, as pessoas... Já que todo mundo tem uma air fryer, então o que vocês compram é melhor. Mas todo mundo não tem air fryer. Tem gente que não tem air fryer. Há 5 anos atrás, a pessoa não tinha air fryer. O que aconteceu que agora todo mundo tem air fryer? Não é todo mundo que tem air fryer. Você parte de uma premissa que é a conclusão que você quer chegar. É uma jogada que acontece do lado de fora, muitas vezes por causa da publicidade, para te convencer de alguma coisa, sabe? Botando aquela coisa como se já fosse sabida entre nós. Sabemos que revolta com os familiares é uma crueldade. Portanto, eu não devo fazer nada. E eu estou sofrendo aqui. E aí, o que o Vaishya vira? O Vaishya vira uma vítima da vida cruel que Deus colocou para ele viver. E não uma pessoa que não consegue lidar, simplesmente uma pessoa que não consegue lidar com os problemas que ele está vivendo, que seria muito honesto se ele dissesse. Sabe? Tipo o diabético que fala assim, eu não consigo, muito honesto. Não tem nada de imoral nisso. É isso. É difícil mesmo. E todo mundo simpatiza. Né? Qualquer pessoa com a cabeça no lugar vai simpatizar de uma pessoa que não consegue fazer alguma coisa que ela sabe que precisa fazer. Aí acontece com a gente o tempo todo. Né? Acontece com a gente o tempo todo. Você é ser humano. Ok, mas a virada pro ego se sentir confortável, aí não. O vampiro só entra na casa que é convidado. Aqui, o vampiro não entra. Entende? Essa é o limite. Não sei se o rei notou isso, porque eu acho que o rei estava também mais preocupado em criticar o Vaishya do que qualquer outra coisa. Ele não era inimigo do Vaishya, tá? Mas é uma posição confortável quando você sai de cena como sendo a pior pessoa do mundo, sabe? Aí você culpa o outro e aquilo dá um alívio para a situação como um todo. Enfim, então, frase importantíssima. Aí, bom, pra gente avançar na nossa história, o que acontece foi que os dois olham um pra cara do outro e falam assim, conversam mais um pouco, né? Contam um pouco mais dos detalhes, o que aconteceu. Uma hora pediu pra botar a conta conjunta, eu não entendi por quê. Depois pediu pra não sei o quê, assina aqui, eu não entendi pra quê. Aquela história toda, deu os detalhes lá. E mais papo vai, papo vem, os dois se encontravam no mesmo problema, que era sabendo que namamã, que aquilo não me pertence, sabendo que aquilo não é meu, aquilo que não é meu, que assim, o quê? No caso do rei, o reinado, as pessoas, o elefante dele, tudo aquilo, sabe? Ele sabe que ele deveria estar bem onde ele está, mas ele não consegue estar bem. O cara também, ele também não consegue, ele não consegue desconectar a mente dele das pessoas. O rei não consegue desconectar a mente do reino. E eles sabendo disso, sabendo que isso faz mal para eles, tá? Porque isso também envolve um certo nível de clareza. Eles não olham, um olha para o outro e vê assim, temos o mesmo problema, portanto, por mais que ajude a compartilhar, a verdade é que a gente não sabe a solução, então vamos para Sumedha. Vamos para o sábio e perguntar para ele o que a gente faz. Os dois vão até a presença do sábio, fazem saudações, todo aquele protocolo, e eles explicam a situação e perguntam por que isso? De onde que isso vem? Como que a gente evita isso? E ele diz o seguinte, o sábio, Jnani nama pichetamsi Devi Bhagavati Hisa Balada Krishya Mohaya Mahamaya Prayachati. Então, tal qual Shri Krishna para Hassan Iva. Como que é sorrindo? Isso não está no verso não, mas com certeza ele deu um sorrisinho de canto de boca. Não sorriu muito para também não ofender, mas porque o outro está em sofrimento. Mas com certeza um sorrisinho se esboçou no rosto de Sumedha para Hassan Iva.
E ele respondeu: Eis Devi Bhagavati Risa. Essa, ele já começa botando, essa, Sa. Esta é a Devi Bhagavati. Esta é a gloriosa deusa. Mahamaya, de nome Mahamaya, aquela que é a maior das ilusões. Balat é a Krishna, tendo arrastado a força, Jnaninama Pichetamsi, até a mente dos Jnaninams, dos mais eruditos, dos mais conhecedores. O cara estudou Freud, estudou Vedanta, estudou budismo, estudou um monte de coisa. Até dessas pessoas, Jnaninam, conhecendo um monte de coisa, conhecendo psicologia, e fez constelação, e fez reiki, e tudo que podia fazer, a pessoa já se tornou o maior gabaritado. Até essas pessoas. O quê? Prayachati Mohaya. Ela carrega para a ilusão. Então, não tem um que sobra. Não tem um que sobra. O rei fica assim, mas peraí, eu não esperava por isso. Eu pensei que você ia falar do meu id, eu pensei que você ia falar do meu trauma com meu pai, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Você me falou da Mahamaya, da grande ilusão, da deusa. Como é que pode? E eu respondo, Rajovacha Bhavan Kahisa Devi Mahamayeti Yam Bhavan Braviti Kathamat Braviti Kathamutpanna Sa Karmasyascha Kindvaja Redvaja, ó Brahmani, Bhavan, Re Bhagavan, ó glorioso Brahmani, Kahisa, Kasa, quem é ela? E agora me conte, quem é essa daí? Porque nunca ouvi falar. Essa Mahamaya, Mahamayati, Yam Bhavan Braviti, essa sobre, né, que você acabou de mencionar, Katam Utpanna, como é que ela surgiu? Karma Asyashcha Kim, e como que são, quais foram os feitos dela? Quais são as ações dela, literalmente, né? Mas quais foram os feitos dela? Por favor, me conte. E a gente vê na próxima aula. Om Tat Sat. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishna 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 Tat Sat.